Olá, eu sou Thaís, zootecnista da empresa Cereus Nutrição Animal. Nós somos uma empresa de representação comercial e também de consultoria zootécnica. Neste vídeo de hoje estaremos apresentando essa planilha que nós fizemos para auxiliar tanto você técnico quanto você produtor no controle financeiro de sua propriedade. No final, o resultado basicamente vai ser esse, uma tabela com custos operacionais variáveis, fixos, total, receita, lucro, alguns gráficos aqui e também o controle de gasto mensal da sua propriedade. Então, se você ainda não tem a planilha, ainda não recebeu a planilha, na descrição do vídeo tem o e-mail da Cereus Nutrição Animal@gmail.com, que você pode enviar um e-mail solicitando a planilha, ela é totalmente gratuita. Então, vamos lá. Antes da gente começar a explicar como preencher a planilha, se você ainda não tem conhecimento de Excel e quiser aprender, nós temos algumas aulas aqui no YouTube, onde você pode estar tendo um maior conhecimento sobre Excel. Tudo muito bem explicado. Bom, como é que a gente vai preencher aqui? Nós temos aqui, nessa primeira aba, a gente vai colocar os dados da propriedade. Você vai colocar aqui o nome da sua propriedade, eu coloquei aqui Capim Santo. Eu vou colocar uma outra só para exemplificar. A outra propriedade aqui Mimosa. O proprietário, colocar só informações básicas, aqui, Manuel. O contato, não é necessário você preencher aqui com os parênteses e o tracinho. Se você preencher normal, é 75999999999. E der um enter aqui, ou passar para o lado, ele já vai formatar aqui para você. Você coloca um e-mail. Coloca o e-mail. Preenche agora a cidade. O estado. Bom, aqui no estado, vocês podem observar que tem uma setazinha ao selecionar essa célula, aqui ao lado. Então, se você clicar aqui, já tem os estados pré-cadastrados. Escolhi aqui Bahia. Aqui o interessante dessa planilha é que você pode estar cadastrando a mesma propriedade duas vezes se ela tiver duas atividades ou mais. Se você na sua atividade produzir, por exemplo aqui, como da fazenda Capim Santo, bovinocultura de corte, uma atividade, e nessa mesma propriedade tiver outra atividade, como por exemplo caprinocultura de leite, você pode estar colocando as duas como se fossem duas propriedades para que seja feito o cálculo de uma forma só. Ou você pode colocar junto e na descrição lá no fluxo de caixa você coloca tudo junto, faz tudo junto. Mas você pode, ter a possibilidade de colocar separado. Se você colocar separado, você vai colocar aqui nos hectares a quantidade de hectares que você utiliza para essa atividade, porque isso vai ser importante lá nos custos, para calcular os custos depois. Como aqui são propriedades diferentes, então vou colocar aqui só para exemplificar, para a gente ver. Da mesma forma aqui como no estado, quando clicar aqui nessa célula, vai aparecer uma setinha aqui ao lado para você selecionar as atividades. Se a sua atividade não está aqui, no final eu vou mostrar como você adiciona uma atividade aqui. Então eu vou colocar aqui a suinocultura. Bom, depois de preencher aqui, a gente vai agora na aba de colaboradores. Aqui em colaboradores eu já tenho um preenchido. A ideia vai ser sempre a mesma. Então, para não ficar escrevendo tanto tempo, para não ficar muito longa a aula, eu vou só mostrar aqui a diferença que tem, ou as células que já tem um pré-cadastro nela, para vocês ficarem atentos na hora de colocar, na hora de preencher a sua planilha. Então, na aba aqui de propriedade, agora vai ter uma setazinha, porque você já cadastrou anteriormente a sua propriedade. Então, ao clicar aqui na seta, a gente vai ter a opção aqui
da primeira propriedade, a capim santo, e a segunda, a mimosa, que a gente tinha cadastrado. Né? Então, vou deixar aqui mesmo, né? Não vou modificar. Deixar selecionado aqui a capim santo. Tá, um adendo aqui. É importante você escolher a propriedade aqui ao invés de digitar. Porque se tiver alguma diferença, mínima que seja, na escrita, vai ter problema na hora da gente fazer os cálculos de custo, que ela não vai reconhecer se você escrever de forma diferente da que está aqui. Então, o ideal é você vir aqui na setinha, quando for selecionar uma outra, vir aqui na setinha, vir aqui e escolher. É o melhor. E aí você vai preencher o nome do seu colaborador, da mesma forma, igual ao contato. No CPF não é necessário você colocar os pontos e o tracinho, vai ser colocado automaticamente. Contato, a mesma coisa. Aqui, no tipo. Aqui você tem a opção de escolher entre um funcionário fixo ou um funcionário temporário. Você vai descrever aqui a função, o dia de pagamento, o salário, encargos, se tiver. Se for um funcionário aí de carteira assinada, vai ter encargos. E aqui, as férias do funcionário. Da mesma forma, tem a opção de você escolher aqui o mês das férias do seu funcionário. Bom, agora o próximo passo é a gente preencher o inventário, ou seja, todos os bens que a propriedade tem. Eu coloquei aqui um exemplo aqui de 4 bens da propriedade. O importante dessa aba é que ela vai também entrar lá na tabela de custos por causa da depreciação. Então, a gente vai preencher aqui dessa forma. Na descrição, a gente vai colocar aqui o nome do bem, trator. Aqui tem trator, carro, cerca, galpão, entraria as ferramentas, casa, moto, enfim, todos os bens que pode ter a propriedade. Tem aqui o bem, da mesma forma aqui, ó, na propriedade, vai ter a opção de você estar escolhendo uma das propriedades cadastradas. Vai colocar o ano de aquisição, o valor da aquisição. Esse valor residual é que, no caso aqui, o trator, eu coloquei aqui uma vida útil de 10 anos. A ideia aqui do valor residual é que ao final dos 10 anos, aqui no caso em 2028, eu venderia esse trator por R$ 100.000. A ideia do valor residual é esse. Se não tiver valor residual, você coloca 0, ou seja, no final da vida útil não vai ser vendido este bem. E aqui você vai colocar a porcentagem de uso na atividade. Esse trator ele é utilizado 100% para essa atividade. Se por acaso tivesse, como eu falei anteriormente, uma propriedade que trabalha com 2 atividades, parte é utilizada para bovinocultura, parte para caprinocultura. Então, uma porcentagem desse trator seria utilizado para bovinocultura e outra para caprinocultura. Podia ser 80-20 e aí independe. Mas aqui no caso, eu coloquei aqui 100% do uso, porque isso aqui vai importar na hora de se calcular a depreciação. Se não for 100%, vou colocar aqui 80%, utilizada só nessa atividade, vocês podem ter reparado aí que a depreciação anual, ela modificou. Bom, isso aqui você não consegue mexer, né? Não dá para mexer, se você for tentar fazer alguma coisa e vai aparecer um erro. Então, é calculado automaticamente aqui. Deixa eu só voltar aqui para o 100. E aqui você vai colocar se esse bem ele está ativo ou não na sua propriedade. Ao você clicar aqui, tem a opção de você escolher aqui sim ou não. Como eu falei anteriormente, escolha aqui dentro da caixinha, não escreva, porque se você escrever, essa informação vai ser utilizada mais na frente e pode dar um erro. Então, nós já temos aqui a depreciação dos bens. Aqui nessa aba de estoque, é onde você vai controlar o estoque da sua propriedade. Então, todas as informações aqui, eu coloquei apenas 2, né, de sal mineral CRIP e sal mineral terminação. Você vai colocar todos os bens, vacina, milho, soja, tudo que pode ser estocado, você coloca aqui nessa aba, prego, enfim, o que você quiser. Então, da mesma forma, você vai na aba
na coluna aqui de propriedades, vai ter a opção aqui de você escolher a sua propriedade. Você vai descrever aqui, de forma que depois, se você precisar atualizar a tabela, você vai saber o que é o que. Vai colocar aqui a marca e aqui a categoria. Aqui na categoria já tem as categorias cadastradas. Pode ser um insumo agrícola, um insumo veterinário, nutrição animal, combustível, peça, matéria de construção, madeira, ferramenta, infraestrutura, animais, outros. Então tem aqui, eu vou modificar só para falar de outra coisa aqui. Vocês podem perceber aqui que ficou maior do que a minha coluna. Uma forma de você corrigir isso é vir aqui, ó, entre a coluna FG no caso, dar 2 cliques ou então arrastar para o lado, que aí aumenta o tamanho da sua coluna. Só para demonstrar aqui. Eu vou voltar lá para nutrição, né, porque o sal mineral aqui está dentro dessa categoria. Aqui na opção, na coluna de unidade, tem a opção de você escolher as várias unidades. Da mesma forma que na atividade, tem a possibilidade de você colocar algumas outras unidades. No final, eu vou mostrar. Então, pode ser dose, quilo, litro, metro, pacote. Aqui, deixei aqui um saco de 30 quilos. E aqui a quantidade. Então, essa aqui é a parte que você vai estar atualizando no seu estoque. E aqui na aba de fluxo de caixa, ela também é fácil de estar preenchendo. Aqui você pode utilizar a barra ou o tracinho, só que automaticamente vai mudar para o tracinho. Então você vai colocar a data viável, por exemplo, eu vou só repetir a data, 1 do 21. Você pode estar escrevendo assim dessa forma. E ele vai mudar automaticamente para o tipo de data. Aqui a descrição do que você comprou ou vendeu. Então aqui foi comprado o bezerro. Aqui da mesma forma vai selecionar a propriedade. Aqui em pagar ou receber, você vai selecionar aqui se você foi um valor que você pagou ou se foi um valor que você recebeu. Foi um valor que pagou, ou seja, eu comprei. O tipo, né? Se é um tipo de compra eventual, um fixo, é um tipo de compra que é eventual. Da mesma forma que lá no estoque tem a categoria que você pode estar escolhendo. A diferença que tem aqui é que aqui tem uma diferenciação entre um custo operacional variável e um custo operacional fixo. A gente vai falar mais pra frente o que é cada um. Você vai estar aqui preenchendo o valor, né, 3.000. Dou um enter aqui, só não precisa colocar ponto, vírgula, nada disso. Isso é colocado automaticamente. A quantidade, e aqui vai ser calculado automaticamente. À medida que eu mudar aqui, é calculado automaticamente aqui. Eu coloquei aqui, né, só para exemplificar aqui, 2 tipos de impostos. O imposto que é um custo operacional fixo e um variável. Como fixo aqui, como exemplo, eu botei o IPVA. Bom, qual que seria a diferença dos dois? O custo variável vai depender da sua produção. Ou seja, quanto mais eu produzir, mais alto vai ser o meu custo. E o custo fixo vai independer da sua produção. Aqui no caso, o IPVA vai independer da produção. Eu posso estar produzindo 1 milhão, eu posso estar produzindo 50 mil, meu IPVA do carro vai ser igual. E o imposto da venda dos animais é um imposto variável, ou seja, ele vai depender da minha produção, vai ser de acordo com a minha produção. Então eu coloquei aqui como um imposto variável. Então isso aí você tem que observar, né? Como vai entrar a sua informação aqui da categoria, porque está diretamente ligado com a tabela dos custos. Então você tem que observar muito bem. E aqui no resumo é onde vai aparecer todas as informações. Lembra das categorias? Elas estão aqui. Parte dos custos operacionais variáveis e parte dos custos operacionais fixos. Então, as únicas
células que você terá a possibilidade de alterar são essas 4 células. Pode ficar tranquilo que você não vai conseguir alterar nenhuma outra célula, ou seja, você não vai poder fazer com que ocorra um erro, por exemplo, na tabela. Isso não vai acontecer. Então, como é que você vai fazer? Aqui na propriedade, da mesma forma, você vai estar selecionando a propriedade. Observe que aqui, ao selecionar a propriedade, sumiu tudo, porque a propriedade mimosa não coloquei informação nenhuma. Então, aqui, você seleciona a propriedade, coloca o ano que você quer. Eu coloquei aqui apenas informações para essa propriedade de 2021. De 2020 não tem nada. Então, voltando para 2021. Aqui tem as informações. Essa taxa aqui é a taxa que vai ser utilizada para calcular o custo-oportunidade. Que a ideia do custo-oportunidade é que se você vendesse todo o patrimônio da sua propriedade e, por exemplo, colocasse na poupança uma taxa que eu coloquei aqui de 6%, quanto é que você teria de retorno? Então, é um custo que não sai, né, do bolso, que é utilizado apenas para cálculo. Né? Eu coloquei aqui 6%, podia ser 2%, 10%, o valor da taxa Selic, como tiver, você pode colocar. Eu coloquei aqui só como forma de exemplo 6%. E aqui tem o valor do hectare. Você vai colocar aqui, preencher o valor do hectare. Por exemplo, se for 8.000, o hectare. O hectare, se você por acaso não utiliza, né, essa forma de medida, é o equivalente a um terreno de 100 por 100 metros. Então, o hectare aqui, valendo 8.000, mudou aí o valor do patrimônio. Bom, e agora entendendo aqui, todos esses dados aqui, foi do que a gente colocou, são referentes à propriedade Capim Santo, do ano 2021, que a gente tinha colocado na planilha de fluxo de caixa. Então, aqui foi somado tudo, todos os insumos, as que não tem informação no fluxo de caixa, não vai ter aqui, obviamente. E aqui nós temos o total dos custos operacionais variáveis. Aqui abaixo, nós temos o total dos operacionais fixos, né, somados aí as contas, impostos, colaboradores e a depreciação. E temos aqui, né, o custo operacional total, que é a soma do operacional variável e o operacional fixo. Temos o custo oportunidade, que é o que eu havia falado. O custo total, né, seria a soma do operacional e oportunidade. A receita, o lucro operacional, o lucro total, que é considerando o custo oportunidade, o retorno de capital investido operacional, retorno de capital investido, a lucratividade e o giro de investimento, né? São todas essas informações que são calculadas automaticamente. E aí, vai aparecer aqui para gente a porcentagem aqui dos custos, né? Parte, né, 7% dos custos da propriedade. Neste caso aqui, 7% é do custo operacional fixo e 97% do variável. E aqui, só detalhando, né, no caso aqui dos custos operacionais, um gráfico demonstrando aqui quanto é para cada uma, né, das categorias aqui que a gente colocou. Se você colocar o mouse em cima aí, dá para ver a qual lhe pertence, o valor e a porcentagem aí, se quiser mais detalhes. E aqui ao lado temos da mesma forma aqui os custos operacionais fixos, né, os valores aqui de cada um, demonstrado no gráfico. Nesse outro gráfico aqui, temos a receita e a despesa da propriedade Capim Santo do ano de 2021. E aqui ao lado, a entrada e saída do que foi comprado e vendido da propriedade Capim Santo no ano de 2021, mostrando aqui mês a mês. Então, esse foi um demonstrativo de como você pode estar utilizando a planilha. E aqui nessa última tabela, aqui, que é a validação dos dados, as únicas células que você pode estar alterando são essas aqui,
né, na unidade, você pode estar acrescentando aí mais 3 unidades que você quiser ou substituindo alguma delas da forma que você quiser. E aqui na atividade, da mesma forma, você pode estar acrescentando alguma atividade que você queira aí ou substituindo alguma dessas. Bom, a ideia dessa planilha é auxiliar, como eu havia falado, você produtor, você técnico, para que você tome as melhores decisões aí no que diz respeito ao financeiro da propriedade. E a gente espera estar ajudando principalmente você produtor. Se você ainda não tem a sua planilha, é só você mandar um e-mail que está aí na descrição do vídeo. Se você ainda não nos segue no Instagram, é Cereus Nutrição Animal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva que a gente está postando sempre vídeos por aqui. Muito obrigada.